Evangelho segundo João, capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quem são? Veio para o que era seu, para os judeus. Está prometido lá em Isaías, tão claro como ele ia nascer. Isaías, capítulo 53. Então, irmãos, aqui qual a conclusão que você chega? Jesus é Deus ou não é? Nós estamos aqui para conhecer Jesus. Estou apresentando Jesus para vocês. A Bíblia está afirmando que ele é Deus ou não é? No mundo, ninguém tinha visto Deus. Mas é como eu sempre digo para os irmãos aqui, agora Jesus, Deus se apresenta agora como homem, e agora nós podemos ver Deus. Quem viveu na época viu Deus, literalmente. E 3 dessas pessoas foram Marta, Maria e Lázaro, que tiveram Deus dentro da sua casa. O eu sou. Nós chamamos de Deus, mas é o grande eu sou. Ele se apresentou como eu sou lá na sarça ardente, se apresentou como eu sou cá no Novo Testamento. Então, Jesus é a mesma pessoa, como eu já expliquei para os irmãos aqui. Por essa razão, aquele título da nossa live, o dia que Deus sentou no banco dos réus e foi julgado pela religião, foi julgado pelos homens. Deus, que é o justo juiz, foi julgado injustamente pelos homens. Porque Jesus é Deus, o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Quem criou a terra e o céu? Quem criou lá no Gênesis? Não foi o poder da palavra? E agora essa palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Porque isso aqui é para os irmãos não ter dúvida, tá, gente? Eu não tenho. Então a gente vai aprender por aí, agora vem um monte de ideias. E aí a gente, se não estiver firme na rocha, aí você vai ser presa fácil. Porque o que é ser presa fácil? É você não ter certeza. Então eu preciso ter certeza. Eu estou pregando aqui o que eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza que eu sou um miserável pecador. Mas eu tenho certeza que Jesus Cristo pagou pelos meus pecados na cruz. E ele disse, agora basta você acreditar que eu sou o teu Salvador, que eu sou Deus, que você será salvo. Quem acreditar será salvo. Quem não acreditar... Aí se eu não tenho certeza da minha salvação, não acreditei. Está dando para os irmãos entender? Esse capítulo é muito grande, mas não adianta a gente correr, acabar ele rápido e sair daqui sem certeza de nada. Então o que eu quero aqui? Eu quero que os irmãos aprendam na palavra e não no que eu falo. Porque eu já aprendi, mas mesmo assim aqui eu estou aprendendo com os irmãos. Está vendo como é que o irmão Elias me ajudou aqui? Então, irmãos, ninguém é absoluto. O que é absoluto é a palavra de Deus. E todo dia, eu preguei aqui, na história de aquele homem que mergulhou lá 7 vezes, para os irmãos ver a volatilidade e a grandeza que tem a palavra. Eu preguei aqui 7 dias direto na mesma história, sempre da mensagem diferente. Então isso aqui é uma fonte inesgotável de saber, entendeu? A palavra de Deus, um pequeno texto aqui, é uma fonte inesgotável de saber. Aí você fala assim, eu não tenho sabedoria. Por que você não tem sabedoria? Porque você não lê a Bíblia. Porque toda a sabedoria está concentrada na palavra de Deus. E aí o que Tiago, o apóstolo Tiago falou? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá a todos. Liberalmente, não lance em rosto. Então, quando você vai ler a palavra de Deus, o que você tem que fazer? Senhor,
Abra minha mente, meu entendimento. Como que você vai entender? Se você tiver a mente de Cristo. Então, como que você vai ter a mente de Cristo? Se você abrir o seu coração e colocar Jesus para dentro. Pai do Senhor Montana. Então, Jesus está do lado de fora, batendo, porque ele não entra na marra. Ele não obriga ninguém, é liberdade total. Aí ele diz assim: eis que estou na porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, o que aconteceu comigo, irmãos? Eu li várias vezes o Novo Testamento de Mateus a Apocalipse. Obrigado, Imantano. Já chega brilhando, né? Aí, irmãos, pergunta para mim o que eu entendi. Nada. Nada, nada, nada. 0 vezes 0. Mas li tudo, irmãos. O Novo Testamento várias vezes. Eu ganhei com aquelas moças me deu, eu ganhei. Mas eu ainda não tinha o Espírito Santo dentro de mim. Eu não tinha a mente de Cristo. Então, quem não tem a mente de Cristo, quem não tem o Espírito Santo, quem não abriu o seu coração, obrigado, Mantana, e colocou Jesus Cristo para dentro, não tem como ter a mente de Cristo. Então é o Espírito Santo que nos faz lembrar. Mas antes de a gente colocar ele para dentro, ele só convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Ele mostra para você que você está certo ou errado. Mas você continua na tema. Aí quando você entende que Jesus Cristo é a única maneira de ser salvo e você reconhece seus pecados, você põe para dentro. Aí quando você põe para dentro, aí você vai entender a carta que ele escreveu, porque a carta agora é para você. O Espírito que está dentro de você vai ajudar você a entender, por essa razão que eu não entendia. Então agora você vai dar liberdade, olha, aí você tem uma fonte de saber. Aí o que você vai fazer? Senhor, me ajuda. Quem é o Senhor? O Espírito Santo, que está dentro de você. Senhor, me mostra isso aqui, revela isso aqui para mim. Como que é isso aqui? Porque senão você vai ser um homem natural. O homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito. Por quê? Está explicando, porque elas se discernem, elas se definem espiritualmente. Então o incrédulo, aquele que não quer, aí ele vai pregar entendendo com a carne. Aí ele não vai ter fé, ele não vai enxergar o céu, não vai enxergar a glória. Ele vai estudar a palavra de Deus como se fosse um livro qualquer. Então eu preciso ter a mente de Cristo. E para eu ter a mente de Cristo, eu preciso abrir o meu coração e deixar ele entrar e tomar posse da minha vida. Aí ele vai me ensinar. Vamos continuar aqui. Então, veio para os que eram os seus. Que coisa interessante, irmãos. Para quem que ele veio? Quem que eram os seus? Os judeus. Foram a nação escolhida. Irmãos, eu fiquei assim. Igual hoje eu escutei Isaías de 1 a 6 e Ezequiel de 1 a 6, irmãos. Que tristeza. Como que pode você ter um privilégio daquilo como os judeus teve? Jogou aquilo tudo no lixo, seguiu suas próprias ideias, o mesmo que a religião está fazendo hoje. Que privilégio que agora nós como igreja temos, vamos jogar isso no lixo? Coisa tremenda, irmão. Direito de viver eternamente em Cristo. O direito de morar na Nova Jerusalém, onde habita a justiça, não vai ter mais ladrão, não vai ter... Por essa razão que tem que largar tudo, irmão. Por isso é a razão que Jesus transforma. Porque lá não vai entrar ladrão, lá não vai entrar quem prostitui. Por essa razão eu tenho que deixar o Espírito Santo transformar a minha vida, eu tenho que dar liberdade. E aí é uma luta, é uma guerra, porque ainda vivemos na carne e agora nós temos duas naturezas, a carne e o Espírito. Então o apóstolo Paulo vai explicar, estirar as cortinas para a gente dizer assim, porque a carne luta contra o Espírito, a carne quer satisfazer ela. E o Espírito não, o Espírito fica triste quando a carne pisa na bola, que a gente conhece a palavra, porque o Espírito sabe que o Espírito que a gente fala é a alma imortal. Ela vai pagar o preço dos erros da carne. Então é uma luta, e aquilo que eu falei lá na feira, é uma guerra que trava aqui dentro, é a carne querendo se satisfazer, mas o que satisfaz a carne é pecado. Já percebeu quando alguém ofende a gente, como aconteceu com Moisés lá no deserto? Moisés sofrendo com aquele povo ali, aí você solta os cachorros em cima da pessoa, você deixa a sua carne fruir. Que satisfação que você fica na hora.
Parece que você ficou realizado. Joguei tudo que eu tinha de jogar na cara dele. Joguei todas as verdades. Aí, irmão, quando você é um crente, depois que passa aquele momento ali, você fala assim, meu Deus. Aí você entra no Espírito. O Espírito Santo começa a falar com você, e você fala assim, meu Deus, o que eu fui fazer? Por que eu falei isso? Por que eu não suportei? Por que eu não tolerei? Porque o Espírito diz que é para você suportar. Você não suportou. Você deixou a carne sobressair. E aí bate uma tristeza. E aí aquilo ali é tudo que o diabo quer. Agora um fica com raiva do outro, você quer consertar, mas o outro não quer. Para consertar tem que ser dois para consertar. Onde um não quer paz, não vai haver paz. E aí, irmãos? Aí vai haver sofrimento. E é isso que o diabo quer. Depois que ele induz a gente ao pecado, depois vem o sofrimento. Não é assim? Aí muitos de nós ficamos tristes por quê? Porque nós não estamos... Aí você perde a sua certeza da salvação. Se você não for firme da palavra, a primeira coisa que o diabo quer colocar na sua mente é dúvida. Agora você não confia mais. Ah, pequei. Aí o diabo esconde os textos que você... Está escrito lá, se alguém está em Cristo, nova criatura é para ser nova.